Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, minha gente, está no ar o Bate-Papo das 6, edição desta terça-feira. Agradeço a você que nos acompanha sempre pelo canal 16.1, para toda Linhares, também através do nosso sinal de São Mateus, Colatina, Cachoeiro, para toda a região sul do estado, e na Grande Vitória, você que nos acompanha, sempre trazendo uma conversa muito legal, assuntos relevantes para a gente discutir aqui na nossa bancada do Bate-Papo das 6, sempre das 18 às 19 horas, um programa novo de terça a sexta-feira. Hoje nós vamos fazer um balanço, um apanhado geral da segurança pública nas ações que têm sido desenvolvidas no estado do Espírito Santo. E eu recebo o Coronel Alexandre Ramalho, que é o secretário de Estado da Segurança Pública, que está em Linhares veio a Linhares nesta terça-feira. Coronel, bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, feliz por estar aqui. Acompanho à distância a audiência de vocês e muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Tá joia. Conosco também meu colega jornalista Oséias Farias, que vai fazer um contraponto, participar conosco. Boa noite, Oséias, bem-vindo. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos que estão nos acompanhando. É sempre bom falar de segurança e principalmente com uma peça importante da nossa segurança no estado do Espírito Santo, visitando Linhares, passou os dias em Soretama, dias importantes, e a gente vai fazer um contraponto bem bom. Coronel, hoje, o senhor veio a Linhares nesta terça-feira e teve, logo durante a tarde, um encontro com jovens e estudantes ali na Escola Bartovino Costa, né? Num papo justamente com essa turma de uma faixa etária, assim, que o tráfico, infelizmente, quer tirar, né? Quer trazer para o lado deles, não é isso? Quando a gente olha os números, né, dos homicídios no estado do Espírito Santo, olha a estatística, um dado é estarrecedor, né? Quando a gente pergunta quem está matando e morrendo no estado do Espírito Santo, 80%, lamentavelmente, está ligado ao tráfico de entorpecentes. E tanto quem está morrendo quanto quem está matando, também no percentual de 80%, está na faixa etária de 14 a 29 anos ligados ao tráfico de entorpecentes. Plena capacidade produtiva na hora de começar. E isso há muitos anos, né? A gente monitora essa questão dos homicídios desde 1996 no estado do Espírito Santo. E a gente percebe que é necessário fechar essa porta de entrada, né? E essa porta de entrada no tráfico, ela não se fecha só com a repressão, só com as operações, só com o trabalho de polícia, né? A segurança pública é muito maior do que a ação policial, muito mais complexo, né? A nossa região, né, Oséias, que é destaque, infelizmente, nesse cenário com relação ao tráfico de drogas, não é diferente de outras grandes cidades, né? Tem um lado que a polícia ela tem feito as apreensões, e muitas apreensões, e isso aí precisa ser dito para a população, é um lado muito importante. E aliás, eu faço até uma pergunta para o Coronel, na verdade uma colocação que eu tenho acompanhado muito a sua trajetória, Coronel, e nisso tudo, nesse envolvimento com tráfico de drogas menores e tal, o senhor tem falado de mudar a lei. É necessário fazer alguma alteração para facilitar o trabalho das forças de segurança. Em que ângulo o senhor vê que isso seria necessário hoje? Tá, só respondendo a primeira pergunta do Cláudio que eu acabei pulando. Então a nossa visita aqui na escola foi justamente para conversar com os alunos, com essa turma que está nessa faixa etária e que é o perigo de ser seduzido pela entrada do tráfico. Então essa foi a nossa visita. Agradeço aos alunos, diretores, pedagogos, professores. Um encontro maravilhoso. Muito obrigado pela receptividade. E respondendo a pergunta, Osé, me ajuda aí de novo a lembrar qual é a pergunta. Então, é só a questão que o senhor tem colocado. Das leis. Das leis. Vamos lá. Seria importante. Em que ponto o senhor acha que deveria ser? Eu agradeço a sua pergunta e pego já linkando com o fato de ontem, que vocês devem ter acompanhado na Avenida Leitão da Silva, capital, Vitória. Todos acompanham. Uma tentativa de abordagem inicialmente da Guarda Municipal, a Polícia Militar indo apoiar com uma viatura da equipe K9, com 2 policiais e um cão.
E naquele momento ali, o cara, embora a perseguição começasse lá em Jardim da Penha, para quem conhece Vitória, Mata da Praia, Bairro Repúblico, volta ali para Andorinhas, Fernando Ferrari, vai dar Leitão da Silva. Quando tenta abordar pela 10ª vez, esse cara já tinha batido em 8 carros, o cara desce do carro atirando contra os policiais. Então dentro do carro 4 indivíduos, um foge, esse que desce atirando ao confronto, ele foi baleado, foi socorrido, veio a óbito, 2 outros são perseguidos, são baleados também. A gente tem imagens aqui. Imagens aparecendo ali, exatamente. E no contexto assim do resultado final da operação, então, 1 morto, 2 baleados, os 3 comandados de prisão, 4 pistolas com alto poder de fogo, uma granada com alto poder de explosão, um colete balístico com uma placa cerâmica que protege contra disparos de fuzis, farta munição, carregador alongado, escrito lá T12, que denomina uma facção criminosa. A pergunta é, como é que o cara se sente à vontade de circular num carro com 4 camaradas, 3 ali com mandados de prisão em aberto, com esse farto material bélico, estavam dando uma volta, estavam dando um passeio. Então olha a sensação de impunidade. E ao mesmo tempo, desce do carro atirando contra o Estado. Não é contra a polícia, não é contra o policial, não é contra o guarda municipal, é contra o Estado, é contra a sociedade capixaba. E aí sim, o impacto da lei. Um cara desse que foi preso, como esses 2 que foram baleados, pô, esse cara com granada, com esse armamento, com pendade de prisão, cara desse não pode ter mais benefício de saidinha, sabe, Zé? Não pode ter mais benefício como é que é? De auxílio preso, de visita íntima, de progressão de regime no Brasil, que é uma vergonha. A legislação tem que mudar para punir esses caras. Esse tipo de gente não pode ter esses benefícios. Coronel, o senhor fez um retrospecto aí no início, do início da década de 90. O tráfico vem ganhando novos contornos já de muito tempo. Agora, parece que a criminalidade está mais audaciosa, né? Com granada, com armas de audaciosa, extremamente violenta, inconsequente, irresponsável, debocha do polícia, debocha da sociedade. E é aí que a gente chama o Congresso Nacional. Vamos conosco, pô. Nós não podemos mais sozinhos enfrentar esse problema, não dá para jogar a solução disso nas costas do policial. E toda vez que o policial age numa situação como aquela de ontem, de um confronto, vem as críticas. Agora o senhor, inclusive, tem repercutido bastante a fala do senhor com relação a essas críticas, né, da ação policial. O senhor considera que falta conhecimento do que é atividade policial nesse sentido? Não, falta conhecimento de quem nunca viveu uma situação de confronto armado, né? Só quem passou por uma situação de confronto armado sabe o estresse sabe o estresse que você passa, o trauma que você passa no momento ali e depois, né? Que isso fica... deságua dentro da família, dentro da casa do operador de segurança pública. Então, tomar uma decisão com a munição vindo na sua direção, com o cara atirando na sua direção, pô, nós não somos máquina, por mais que você tenha treinamento, nós somos seres humanos. E não era o ideal fazer disparo ali, não era o ideal se abrigar atrás de carro, é o instinto pela vida do policial. Existe o treinamento, claro, mas obviamente que ali naquele momento é muito difícil exigir a perfeição. Então, assim, nós não podemos nesse momento ficar presos às críticas, se foi certo, se foi errado, e não abordar o tema central. A consequência, a irresponsabilidade é a violência que você abordou desses caras. É a inconsequência, a irresponsabilidade. Tudo é protagonizado por conta desses caras. Se desce do carro, arma no chão, mão na cabeça, a vida dele seria preservada, pô. Bom, coronel, esse caso certamente, a apuração continua, né? Claro. Tem todo o desdobramento, o inquérito policial que é tocado com relação acompanhamento do Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, nossas corregedorias, com certeza. Voltando aqui, coronel, o senhor passou a semana passada toda aqui comandando as equipes de buscas pelos 3 meninos ali em Soretama, né, que seguem desaparecidos. Realmente um caso lamentável que nos deixa profundamente triste. Apesar da Força Tarefa ter encerrado as atividades, a investigação prossegue e buscas também continuam, né? As pessoas não entenderam muito bem quando a gente fala de encerramento, porque nós estávamos já há 5 dias, com todo o aparato operacional que nós podíamos. Então nós tínhamos ali o helicóptero, nós tínhamos o drone, nós tínhamos os cães que são treinados para encontrar esse tipo de pessoas, polícia ambiental, polícia... Dentro da polícia militar é a polícia ambiental, mas também a polícia ostensiva fazendo operações nos locais em vulnerabilidade social que são dominados, lamentavelmente, pelo tráfico de entorpecentes, mas também o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil.
E a Operação Tarefa, essa força-tarefa durou 5 dias, mais do que preconiza as operações tarefas internacionais. Ultrapassou o padrão. Ultrapassou o padrão internacional. Era de 96 horas, né? Isso. E foi para 120 horas. E ficamos lá com a maior boa vontade, reunindo com a família todos os dias, às 8 horas, às 17 horas, dando satisfação, buscando as informações que chegavam via 181, mas infelizmente não logramos êxito. Isso não quer dizer que a gente saia do caso. A Polícia Civil continua fazendo a investigação. Qualquer informação nova, qualquer indício de localização, os cães, o bombeiro, o helicóptero, tudo retornará para que a gente possa, quem dera, né, Deus ajude a encontrar com vida ou não, mas qualquer indício é o que nós queremos, é trazer o alento para a família. A gente sabe que é um trabalho incansável, o Osés conhece muito bem, né? Osés é uma região com, assim, amplitude é gigante, né? Uma área rural ali nas proximidades e o desafio é enorme encontrar... Cláudio, eu estive junto com o coronel na estrada de Córrego Patioba, o senhor vai se lembrar. Isso aí. Quando o coronel chega lá, eu percebi no semblante dele o seguinte: meu Deus, que área é essa? Uma área gigantesca de plantação de pimenta, plantação de café, matas fechadas, e a polícia foi para dentro. Eucalipto. E a polícia foi para dentro. Aí eu ficava olhando, na minha visão de jornalista, repórter, pensando assim: o que passa na cabeça do policial? Quando ele é policial, ele tem que dar o resultado, mas ele também é pai e está procurando 3 crianças desaparecidas. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. O sentimento é de muita tristeza, né? De ver o sofrimento daquelas famílias, né? Ter que olhar para aqueles pais que não têm... Imagina você não chegar em casa e não ver os seus filhos, né? Onde estão? O que está acontecendo? O que aconteceu? Então, a partir dali que nos comoveu e fez com que a gente permanecesse em Soretama de quarta-feira até sexta-feira. Depois o Coronel Celante foi para lá, o Coronel Brezinski, que são nossos subsecretários, estiveram lá coordenando as ações também. A busca é incessante, a participação de todos os operadores de segurança pública sensibilizados com essa situação. Infelizmente não conseguimos encontrar, estamos trabalhando em algumas situações de investigação da Polícia Civil, que segue o seu curso normal, e acredito que em poucos dias a gente tenha algum fio da meada aí para a gente poder informar a imprensa e a sociedade. Coronel, a gente sabe que assim, o sumiço desses meninos se deu durante o dia, né? A última vez que eles foram vistos era dia ainda. Há de se imaginar que numa região populosa, alguém em algum lugar deve ter visto para que lado eles foram. Nenhuma informação chegou à polícia até agora? A informação que a família nos traz era tarde para noite, né, Osés? E houve um confronto lá, né? Uma tentativa de homicídio, 5 horas. E eles saem do bairro deles lá, que infelizmente é rival do tráfico. Tem uma disputa ali. O Areal com a Baixada. Então eles saem da Baixada e vão lá no Areal por curiosidade, segundo a família, curiosidade do adolescente e tal, de verificar o que aconteceu. E nessa de verificar o que aconteceu, eles foram com o irmão mais velho, de lá o irmão mais velho vai para casa da sogra. E aí ele fala, então vai para casa, depois a gente se encontra e a família não acabou tem nunca mais viu. A gente sabe que o tráfico de drogas... Aliás, o senhor teve um vídeo que o senhor disse que lá tem uma peculiaridade, né? A questão do tráfico em Soretama, porque assim, diferente dos morros, né, da Grande Vitória e outras comunidades de cidades do interior, ali tem um contexto diferente as disputas, né? Diferente, me impressionou muito a mata. Você olha a mata por fora, assim, você imagina que é uma mata fechada, mas quando nós soltamos os nossos cães, que eles vão entrando, aquilo vai criando uma trilha e dentro da mata se abre uma clareira, como se fosse essa do estúdio aqui, e ali você tem indícios que é ali que eles comercializam, que é ali que eles embalam e que poderia ser ali que tivesse até mesmo ocorrido uma execução. Mas os nossos cães não identificaram nada nesse sentido, nós não tivemos nenhum indicativo e, lamentavelmente, nenhuma informação. A sociedade se calou. Com certeza é o medo do tráfico local, que é extremamente violento e é um local que merece muita atenção, não só da prefeitura como do estado, para que a gente possa reverter essa questão de violência nesses bairros, principalmente esses dois que eu mencionei, que é o Areal e a Baixada. A Baixada. Coronel, a gente sabe que o tráfico de drogas no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, é o grande fomentador dessas mortes, né, que acabam levando a essas disputas entre gangues e tudo mais. E o programa Estado Presente, implantado pelo governo, né, com financiamento aí através do BID, tem algumas ações. Agora, o senhor acha que se espera muito da força policial e faltam ações sociais para minimizar esse problema? A ação social ela demora um pouco mais para chegar e aí a cobrança acaba sendo maior no eixo policial, né? O programa Estado Presente é um programa inovador, um programa
que merece todo o respeito da sociedade capixaba. Ele é coordenado pessoalmente pelo governador, Renato Casagrande, que pontualmente todas as segunda-feira de cada mês, ele faz a sua reunião com todos os gestores da segurança pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria, todos os atores que dialogam diretamente com a segurança pública, e ele se divide em 2 eixos. O eixo social, que é coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos, com ações principalmente voltadas para os jovens na tentativa de retirá-los da perspectiva de entrada no tráfico. Aí um programa inovador que tem dado muito certo nas comunidades em vulnerabilidade social são os centros de referência da juventude. Cultura, esporte, lazer, educação, trabalhando o jovem ali para fugir da questão do tráfico. E por outro lado, ele tem o eixo policial, que são as nossas ações, as nossas operações. Respondendo a sua pergunta, somente a cobrança da sociedade como um todo em cima da ação policial, achando que segurança pública se resolve com polícia, nós não vamos conseguir caminhar. A segurança pública é um conjunto de todas as ações, é o conjunto do Ministério Público, do Poder Judiciário moderno, do Legislativo Federal principalmente, aí sim falando de uma legislação punitiva que dialogue com o interesse da sociedade, mas sem dúvida emprego, renda, infraestrutura, educação, os países que avançaram nesses temas com certeza têm índices baixíssimos de criminalidade. Zé, a gente acompanha aí a evolução, essa questão do tráfico e os meninos cada vez mais jovens entrando, né, na criminalidade. E aí, coronel, eu queria a opinião do senhor com relação à questão da maioridade penal, que muito se fala disso, né? Acho que isso pode resolver ou é chover no molhado nessas... Como eu falei, nós estamos falando de jovens aí que estão entrando no tráfico de entorpecentes na idade de 14 a 29 anos. É o índice nosso que nós temos de quem está matando e quem está morrendo. Então, reduzir a idade penal hoje para 16, para 15, para 17, como alguns ponderam, eu não vejo que seja esse o caminho, mas eu não sou legislador, né? Eu ficaria feliz simplesmente em ver a discussão no Congresso Nacional. Mas eu acho assim que independente da idade, dizer que um jovem hoje do ECA, lá de 33 anos atrás, que ele não sabia o que era um estupro, ele não sabia o que era um roubo, o que é um tráfico, a informação hoje está na palma da mão, pô. Ele tem isso na palma da mão, ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo de errado, ele sabe o caminho errado que ele está entrando. Então, independente da idade, tem que parar com essa hipocrisia de medida socioeducativa de apenas 3 anos. Você pega um galalau de 17 anos aí que entra numa casa, estupra a filha, mata o proprietário, ele vai pegar no máximo 3 anos de medida socioeducativa. Isso é uma hipocrisia, debochar da cara da sociedade. Então, ele tem que ser punido como um adulto, a partir dali retirado da sociedade, ele tem que ser afastado imediatamente, e aí sim, o Estado, por intermédio de outras formas, que cuide de ressocializá-lo, se é que ele tem ressocialização. Ô, Cláudio, eu queria puxar um ponto sobre a afinidade do secretário Coronel Ramalho com a cidade de Linhares, naquela visita que o senhor fez ao bairro Nova Esperança. Sim. O bairro Nova Esperança, naquela oportunidade, estava clamando por uma ação que fosse forte e que ela combatesse de fato o tráfico de drogas que estava acontecendo ali na região. E houve o resultado porque teve as prisões necessárias dos criminosos que estavam sendo procurados e que dificilmente eles seriam encontrados, e foi. E o senhor de colete foi até na casa da mãe de uma das vítimas lá e conversou com ela. Eu queria que o senhor falasse dessa percepção da criminalidade que o senhor viu ali no bairro Nova Esperança. Primeiro, agradecer muito ao doutor Fabrício Dutra, que é o nosso superintendente regional norte, ao doutor Fabrício Lucindo e todos os delegados de Linhares que trabalham exaustivamente. E não é fácil. Linhares hoje é o 5º município mais violento do estado do Espírito Santo, com os números de homicídios. Essa madrugada mesmo tivemos um. Os indicadores hoje nos mostram uma redução, que é muito esforço desses profissionais, bem como do Coronel Dalcol, do Tenente Coronel Tarciano, que estão na região. Então, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros fazendo o seu papel. Mas aquele dia, Osés, me impressionou muito aquela mãe. Porque é o que a gente tem falado para esses jovens agora que a gente saiu da escola, o tráfico só vai te levar a 2 lugares, ou a prisão ou o caixão. E aquele dia, coincidentemente... Você gravou vídeo, né, inclusive, falando disso. Coincidentemente, Osés, aquele dia nós íamos cumprir um mandado de busca e apreensão naquela casa. Daquele jovem. E quando a gente chega lá, tá a mãe, ela sozinha, com o caixão na frente. E o relato dela que nos comoveu. Agora não tem um amigo, aqueles que chamavam ele pro tráfico, que chamavam ele para isso, para aquilo, não tem ninguém. Tô eu sozinha aqui velando meu filho. Então é um retrato muito triste, sabe? Quando a gente vê a mãe sofrida, a mãe
que realmente buscava o melhor para o seu filho e que às vezes a família não consegue segurar, né? É o ímpeto do jovem. Então, por isso que esse bate-papo é importante, né? Por isso que todos nós temos que ir para a escola. Acho que vocês têm uma experiência importantíssima também no campo do jornalismo. Se lançar nessa empreitada, na igreja, na escola. A igreja tem um papel fundamental nas comunidades. A família, né, Coronel? Família, uma instituição que não pode ser terceirizada, né? A educação, Jamais, a família é fundamental. Eu acho que é nessa linha, mas aquele dia me comoveu muito o sofrimento daquela mãe. Naquele vídeo, a gente fez até uma reportagem depois, o relato da mãe é que foi mais triste, assim, porque ela disse, olha, eu tô aqui chorando a morte do meu filho, mas de certa forma eu vou descansar, porque ela não estava dormindo. Ela não estava dormindo. Com medo das ameaças de alguém invadir a casa e matá-la junto com o filho e tudo mais. E um detalhe, o menino aparece segurando armas. Armas e fabricação caseira. Inclusive, às vezes, detalhe importante. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco, Coronel, eu queria que o senhor comentasse sobre essas armas artesanais que têm surgido assim numa proporção gigantesca, né? Essas submetralhadoras, armas perigosas. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos, minha gente, com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, batendo papo com o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho. Coronel, a gente foi para o intervalo falando, né, Oséias, sobre as armas artesanais, as apreensões que têm ocorrido. Como que essas armas têm sido fabricadas e entregues a quadrilhas, né? E são armas altamente letais, né? Altamente letais, armas com armeiros profissionais que montam suas estruturas em fundos de quintais e acabam realmente gerando uma série de armas como essa que trazem um transtorno tremendo, né? Quer seja no confronto entre eles, quer seja no confronto com os nossos policiais. Nós temos um programa de incentivo à apreensão de arma de fogo, que a apreensão dessas armas acaba gerando um bônus para o nosso policial. No início desse programa, as armas artesanais, pra você ter ideia, não entravam, mas pela quantidade que nós estamos apreendendo, também acabou entrando também para incentivar o nosso policial a retirá-las, uma vez que são altamente letais, como você mencionou. Aliás, vale até a recomendação, né, Coronel? A pessoa que é vítima, é abordada com um tipo de armamento desse, não tenha dúvida em não reagir, né? Porque não. É uma arma que mata. E às vezes é uma arma tão rudimentar que pode ter um prego, pode ter, e a pessoa achar que aquilo não percute, mas realmente percute a munição e tira a vida das pessoas. Ô, Cláudio, e o quanto que o Ronda tem noticiado isso, hein, muito, a gente tem noticiado muito. E aí eu queria que o Coronel, na sua expertise, pudesse explicar para o nosso grande público o modus operandi dessa arma que é de fabricação caseira. Ela é bem diferente da metralhadora, né? Nós estamos falando de uma submetralhadora que tem uma rajada só de tiro. Como é que é isso? Eu não entendo, não tenho arma. Ela começou, Zé, de forma, como eu falei, muito rudimentar. Às vezes o ferrolho que você puxava era o seu dedo num prego, num parafuso, um percussor feito também por outro prego. Mas esses camaradas de funilaria que acabaram migrando para o tráfico de entorpecentes aperfeiçoaram muito essas armas. Ela não é uma arma industrializada, então ela não tem um senso de direção como a outra arma tem, porque ela não é raiada, mas ela traz proporções de retirar a vida de todas as pessoas. E ela não dá a rajada, mas ela vai dando tiro a tiro e vai atendendo ali o anseio dele de sair de uma situação ou de se confrontar com grupos rivais ou com a própria polícia. É a esse ponto que eu queria chegar, ô Cláudio, porque torna ainda mais perigoso para a sociedade. Imaginem, uma cena de assalto, aí de repente alguém sem experiência está na posse dessa arma. Exatamente. Aliás, assaltaram uma lotérica dias atrás aqui no bairro próximo, né? Bairro Boa Vista. Eu estive lá. Com uma arma daquela. O camarada simplesmente estava dentro de um jaleco, de uma blusa lá, arrancou de qualquer jeito. Uma arma gigante e assaltou a lotérica, né? É verdade. Tem acontecido não só os roubos, mas principalmente para eles se rivalizarem e também se confrontarem com as nossas polícias. Coronel, voltando a falar dos jovens, né? A gente alguns programas aqui, a gente tem o PRES, que é o programa da Secretaria de Segurança aqui do município, de orientação a esses meninos, né, com relação aos perigos das drogas, tem o PROERD da Polícia Militar também. Assim, são programas que buscam justamente alertar esses jovens sobre esses riscos que o tráfico, né, sobretudo, oferece a eles, né? Programas importantes, né, que, como eu falei, é importante a gente fechar essa porta de entrada para o tráfico de entorpecentes, conscientizando esses jovens que estão numa fase de transição na sua vida. Então é natural que ele tenha o desejo do consumo.
E esse desejo do consumo vem da bermuda de marca, do tênis de marca, do cordão, do anel, do não sei o quê, da bebidinha no final de semana, da vodka, do uísque, na festa do Mandela, e até mesmo do traficante que ostenta a arma passando na sua comunidade, e ele acaba olhando o traficante e tendo como exemplo. Mas nós temos que cortar. O consumo não pode vir por aí, o consumo tem que ser pelo suor do seu esforço, pela dedicação. Então é o que a gente tenta levar nas escolas e nesses programas, né? A retirada desses jovens da entrada, principalmente no tráfico de entorpecente, que aí é cruel. Coronel, nesse contexto de tráfico de drogas, o nosso estado está numa posição que traz um complicador, né? A gente tem a BR-101, ponta de ligação da região sudeste com o nordeste brasileiro, e vez por outras apreensões têm ocorrido, né, de drogas e armas aqui na BR-101, por exemplo. Como é que o senhor vê e como é que está, em que pé está a integração essa cooperação entre as forças de segurança, Polícia Federal, Rodoviária Federal, as polícias militares e civis? Temos uma integração muito boa com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, as nossas instituições, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil e as próprias guardas municipais hoje compõem uma força-tarefa coordenada pela Polícia Federal, colocamos o nosso efetivo à disposição, tem sido coordenado pelo Dr. Eugênio Ricas, o nosso superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo. Mas é claro que nós temos um mundo aí, né, de artérias, vamos assim chamar, de estradas que realmente circulam de tudo, né? E essa turma é criativa, hein? Criativa para esconder, né? E não é só do Espírito Santo, né? Eu tive agora recentemente em Manaus, no Amazonas, e me impressionou também como é que a droga desce pela fronteira marítima, né? Pelos rios, e o oficial da Polícia Militar lá me relatava a dificuldade deles, porque lá ela desce por barcos e tem o barco do traficante e o barco do pirata. Aí, então o pirata ataca o traficante e a polícia está no meio disso tudo no Rio Amazonas, que é uma imensidão de rio. Então, são características do Brasil, né? Então, aqui o Espírito Santo, com essa divisa com a Bahia, com o Rio de Janeiro, com Minas Gerais, precisamos fortalecer essa operação integrada das divisas. Sabemos também da dificuldade de efetivo da Polícia Rodoviária Federal, que tem que se dedicado ao máximo e feito importantes prisões e apreensões no Espírito Santo. É integrar, né? Para a gente minimizar o problema. Oséias, a gente viu aí a instalação do cerco inteligente, né, nas principais cidades. Linhares recebeu, acho que também é uma ferramenta importante nesse contexto. Claro, e aliás eu ia pedir para puxar esse ponto, porque há um tempo atrás, Coronel, a gente falava aqui, reclamava da presença da polícia, a polícia tem que estar mais presente, é isso e aquilo. Só que hoje a polícia consegue dominar essa necessidade com o emprego da inteligência. Usando muito mais inteligência. E aí, pelo menos eu, jornalista, percebendo isso, houve mais apreensão de arma, mais apreensão de droga e muitas outras pessoas foram parar na cadeia. Nós estamos no caminho certo aí nessa história de usar mais a inteligência. Não só a inteligência policial, né, Oséias, que foi cobrado muito, né, ao longo da história das polícias no Brasil. Avançamos com a tecnologia que nos ajuda na inteligência policial, mas principalmente hoje nós não podemos abrir mão da inteligência artificial, né? E o cerco inteligente é exatamente isso. A gente sai do modelo de vídeo monitoramento, onde uma sala como essa tinha um monte de câmera e uma pessoa olhando 15 e outra olhando mais 15. Não, agora eu digo para a câmera o que eu quero dela, ela me dá devolutivo. Então eu quero os veículos roubados, furtados, eu quero o veículo que está cometendo um roubo aqui, ali, com aquelas características, e a máquina vai me dar essa devolutiva e tem facilitado muito o trabalho de investigação da Polícia Civil e as operações da Polícia Militar. São quase 600 veículos recuperados esse ano, além de drogas e armas nas operações, mas eu julgo esse dado muito importante porque é um bem que está sendo devolvido a uma família que muitas vezes ainda estava pagando e nem seguro tinha. Sem dúvida. Então é um dado muito importante para contribuir com a segurança pública. Além disso, na linha da inteligência ainda, o sistema de identificação balística. Se vocês me permitirem voltar com mais tempo outro dia para a gente mostrar o trabalho da Polícia Técnica Científica do Espírito Santo a partir dessa ferramenta tecnológica, tem identificado que essa arma que foi apreendida hoje pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, quando ela é submetida nessa tecnologia, e ali dentro eu já tenho estojos, projéteis e outras armas, aquilo vai dar uma similaridade com a raia dessa arma. Então eu já estou vendo que uma mesma arma cometeu um homicídio em Cariacica, em Jaguaré, em Linhares. Você já consegue rastrear. E o delegado vai rastreando e facilitando o seu trabalho de investigação. A inteligência. Né? A inteligência. De igual forma, a identidade digitalizada. Eu começo a ter um banco de dados facial, digital, eu saio daquela era do dedão no carimbo, dedão no papel e aquela enxurrada de falsificação e vou para aquele modelo igual do passaporte da Polícia Federal e vou tendo um banco de dados. Então, a partir do que eu tenho um banco de dados, que eu chego na cena do crime e tenho uma digital ou parte da digital, eu vou jogar na minha tecnologia, ela vai me dizer
que pertence àquela identidade do acervo que nós já digitalizamos e das novas identidades que estão sendo digitalizadas. É o governo do estado realmente investindo muito em tecnologia e isso ajuda muito as nossas polícias. Aliás, tem um relato dias atrás, um veículo, né, inclusive, em que acabou morto o motorista de aplicativo em Soretama. Foi uma câmera do Joabson. O Joabson, né? Do cerco inteligente que auxiliou, né, a encontrar esse veículo. A gente mostra como a tecnologia é importante nesse contexto. Com certeza. Coronel, vamos falar do alto índice de homicídios, que infelizmente assim, né, mancha o nosso estado nesse contexto. Agora, a gente sabe que boa parte, ou a grande maioria, está ligada à questão do tráfico de drogas. Até agora, o estado computa aí quase 600 homicídios, né? 597, terminou julho agora, o mês de julho, com esse. Ainda é um alto número. Altíssimo. Mas já foi pior, né? Já. A gente tem que pontuar que em 2009 o Espírito Santo chega no ápice dos homicídios com 2034 mortes. A taxa de mortes era 58 mortes por 100 mil habitantes. E aí nós temos que registrar que em 2019 a gente chega com menos de 1.000 homicídios. Hoje, na data de hoje exatamente, nós estamos com o melhor resultado nos números de homicídios no estado do Espírito Santo desde 1996. Então a tendência é que a gente tenha também o final deste ano como um dos melhores resultados. Não é fácil chegar a esse número, mas eu acredito que a grande ferramenta seja o Programa Estado Presente, implantado na primeira gestão do governador Renato Casagrande em 2011, quando o Espírito Santo 2009, 10 e 11 era o segundo estado mais violento do país, só perdia para Alagoas. Os nossos municípios da Grande Vitória, todos estavam inseridos como 50 municípios mais violentos do país. Saiu o resultado do anuário agora, o Espírito Santo é o 14º em letalidade, em mortalidade por homicídio e crimes violentos, e nenhum município do Espírito Santo se configurou entre os 50 mais violentos. Então nós avançamos muito. Não há o que comemorar. Enquanto 1.000 pessoas estiverem morrendo, principalmente por ligação ao tráfico de entorpecentes, principalmente 80% nessa faixa etária de 14 a 29 anos, mostra que nós temos que avançar muito. Mas há que contextualizar que tem todo um trabalho, um esforço no estado do Espírito Santo para a redução dos homicídios. Agora, Linhares, né, Osés, nesse contexto de interior, infelizmente a nossa região é a mais violenta do estado hoje, né? Eu ia puxar esse ponto com o Coronel Ramalho, porque... analisando a série histórica, eu gosto sempre de falar disso quando eu estou no Ronda da Cidade, a série histórica constatada aqui. Nós já tivemos anos anteriores com números próximos de 135 homicídios no ano. É um número bem elevado, bem absurdo mesmo. Aí hoje me parece que nós estamos com 44. E nessa toada a gente constata que a série histórica revela um trabalho que vem dando certo com relação à redução desses homicídios. Ou eu entendi errado? Não, exatamente isso, né? Você retrata não só Linhares, mas eu vou pegar um exemplo mais forte ainda, que é muito visível pra gente, que é o município de Serra. Da Serra. Serra matava-se 50 pessoas por mês, Oséias, naquele ano de 2009, 2010, 2011. Hoje, nos 2 últimos meses, olhando as estatísticas, nós tivemos menos de 10 homicídios em meses consecutivos no município de Serra. Então isso é um avanço, assim, fantástico. Mas isso se faz só com a polícia? Claro que não. Nós temos que reconhecer o esforço do gestor público, que mudou o município por várias gestões. Temos que reconhecer a parceria com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, a integração, a criação da Guarda Municipal, a colocação de câmeras nas ruas, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, as escolas. Então, tudo isso vem, a captação de empresa para gerar emprego, renda, tudo isso ajuda muito. Então, acreditamos sim que Linhares avançou assim como o município de Serra, mas ainda hoje temos o registro de 44 homicídios, que empata com o mesmo período do ano passado. Na região norte, como um todo, estamos numa redução de aproximadamente 3%. É muito pouco, são 5 homicídios a menos. É uma região violenta. Jaguaré, Linhares, ali onde a gente teve Soretama. Tínhamos no passado Pinheiros, mas esse ano conseguimos dar uma segurada. Então são indicadores realmente muito fortes, assim como a região noroeste. Então a região noroeste esse ano salta aos olhos com aumento de 30%. Tem sido o nosso gargalo esse ano para aumentarmos a diminuição. Ao mesmo tempo, registrar o fantástico resultado da região metropolitana, onde estão concentrados os maiores problemas do estado. São 14% de redução.
Então, por 3 anos consecutivos, estamos reduzindo na Grande Vitória e que tem ajudado a diminuir os números no estado do Espírito Santo. Mas falar de homicídios é um desafio enorme, né? Como eu falei, não é só um trabalho de polícia, é um trabalho de estado, de município, do Brasil como um todo, emprego, renda, educação, infraestrutura dos bairros. Tudo isso dialoga diretamente com a questão da melhoria dos números de homicídios. Ô, Coronel, a gente tem percebido, e assim, as investigações, né, o trabalho da polícia mostra isso, que muitas quadrilhas, muitas organizações criminosas têm migrado suas ações justamente para cidades do interior, aqui como Linhares, e aí vai ramificando. Isso preocupa também? Muito. A gente tem exemplo de Santa Maria de Jetibá, um município produtor da questão do ovo, que ligado diretamente a esse escoamento, um município que sofre com a entrada do tráfico de entorpecentes. Nós temos percebido isso agora durante a Operação Colheita na região noroeste. Nós ouvimos um relato muito interessante do comandante do 2º Batalhão Nova Venécia, que as pessoas, para se manterem extremamente ativas e continuarem a produção de retirada de sacas e sacas de café, porque ele ganha em cima da saca que ele tira de café, ele precisa estar bastante ativo, assim como o motorista do ônibus. E aí vem a história do rebite e da cocaína. Para poder se manter. E aí os traficantes chegam com força para oferecer isso, lamentavelmente, para essa mão de obra, para ela poder ganhar mais um dinheirinho. Então, isso tem fomentado a briga entre eles e traz também os homicídios para a região. Então, Cláudio, eu posso seguir nessa linha? Vai lá. Tem um vídeo muito interessante, eu não sei se a produção tem aí, de uma perseguição feita em Jaguaré, de um traficante que era de Vila Velha, verdade. E esse traficante ele foi fazer o seu tráfico em Jaguaré, só não contava com a inteligência empregada ali no município de Jaguaré, e houve a perseguição e, consequentemente, a prisão. Constatou-se depois que tratava-se de um traficante de Vila Velha, que exatamente o que você colocou. O cara sai de Vila Velha para traficar em Jaguaré. Eu não sei se a gente tem aí, mas é muito interessante. E uma das perguntas que eu ia falar é o seguinte: esses vídeos são muito legais para a população ver e acreditar no trabalho da polícia. Quem é que escolhe as músicas, hein? Aí é o menino ali, ó, o Carlão ali, ó, tá do lado ali, ó. Pô, não, eu gostei, se não estou enganado, foi Iron Maiden, eu achei muito top, gente, Carlos muito Jimenez maneiro, está aí muito acompanhando maneiro. nosso dia a dia. Só pra gente quebrar um pouco. Não, sim, naturalmente. E esse traficante estava com mandado de prisão em aberto, né? Então ele vem realmente de Vila Velha e vem traficar em Jaguaré. Uma pena, né? Que são municípios de pessoas trabalhadoras, né? De pessoas que entregam tanto, né? Ligados aí ao café. No caso de Soretama, de Pimenta do Reino, né? De café, de trabalho braçal, né? Então, quando a gente percebe a entrada desses caras, realmente a gente fica bastante entristecido. Ô, Coronel, e muitas vezes esse passeio, né, sai da cidade da Grande Vitória para o interior, às vezes também é fugindo de alguma disputa ou de algum rival, e chega no interior e continua fazendo aquele trabalho maldito que é o do tráfico de drogas. Nós temos tanto eles querendo expandirem também os seus tentáculos, vamos assim chamar, do tráfico de entorpecentes, entendendo que essas regiões tem um poder aquisitivo que vai gerar a compra, e aí eles entram para retirar quem já está lá, e aí chega muito forte com a questão dos homicídios, cria-se uma guerra local que é muito ruim para as comunidades em vulnerabilidade social. Então eles percebem essa questão do poder aquisitivo e vêm para aumentar o seu poder de venda desses produtos, como essa questão que você coloca, né? Do cara ir para o interior, do cara vir também para respirar novos ares, para se afastar de inimigos que tinham lá, mas ele acaba sendo encontrado aqui, ele vai ser morto por quem vem de lá também, para quem encontra ele aqui. É uma loucura isso. O tráfico, é um ataque, uma guerra sem fim. Gente, vamos para mais um rápido intervalo aqui do nosso Bate-Papo das 6, nessa conversa com o Coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado da Segurança Pública, falando sobre toda a complexidade que é a segurança, o tráfico de drogas, os homicídios, né, aqui no estado do Espírito Santo, e as ações que têm sido adotadas para conter essa violência. Voltamos já já. De volta com o nosso último bloco do Bate-Papo das 6, recebendo o Coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado da Segurança Pública. Veio a Linhares na terça-feira. E nesta terça, né, Coronel, além de conversar com os jovens e outras coisas da agenda, o senhor também recebeu aqui o título de cidadão linharense, né? Uma homenagem muito bacana, né, que eu recebi do vereador Roninho, a quem vai meu agradecimento, a toda a Câmara, como é importante o Poder Legislativo Municipal atuante também nessa questão da segurança pública, e fica aí meu respeito,
meu agradecimento, esse reconhecimento nos motiva a continuar ainda mais nessa pegada da segurança pública. Bacana, Oséias. Então, eu quero puxar um assunto aqui que é muito importante, falando de resolutividade de crimes, pegando o homicídio. Eu vi uma matéria que fala que o Rio de Janeiro sabe de cerca de 10 a 15% sobre autorias de homicídios. Os autores, conhece os autores. Só que a gente percebe o número do Estado do Espírito Santo, esse número é bem alargado, bem maior. É possível melhorar isso ainda mais? Seguindo um padrão nacional, Oséias, nós adotamos uma metodologia com a Polícia Civil, orientada pelo Dr. Arruda, pelo Dr. Pô, me deu um branco agora, rapaz. Dr. Romualdo. Perdão, Romualdo. Lembrou. Dr. Romualdo e Dr. Arruda, seguindo essa metodologia, a gente fez o seguinte: pega os 3 últimos anos, todos os inquéritos relatados com autoria. Então, aqueles inquéritos relatados com a autoria, mesmo que o camarada não esteja preso, mas nós estamos atrás dele com mandado de busca e apreensão, aquele inquérito, então, ele entra nesse processo de resolutividade. E o Espírito Santo hoje chega na casa dos 40%, 60% de resolutividade. A nossa meta é atingir 60%, nem todos os anos a gente atinge, mas nós estamos ali permeando essa questão dos 40%, 60%, apontando a autoria no encerramento do inquérito da pessoa que realmente cometeu aquele homicídio. Então, é nessa forma que a gente trabalha pela resolutividade, principalmente dos homicídios. Agora, isso pode mudar de município para município? Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor? Pode, claro que... Caso de Linhares, por exemplo, que eu acompanho muito, isso ultrapassa... a resolutividade 70, aqui é altíssima. 75%. Os delegados têm sido bastante atuantes, né? O doutor Lucindo com a sua equipe. Aí você vai para Aracruz com o doutor Jareta, você vai para outro município, coordenados aí pelo doutor Fabrício Dutra, tem dado importante resultado. Há delegacias que são mais diligentes, né? Dão mais resultados, né? Isso é por conta do efetivo, da quantidade de policiais? Por quê, coronel? Talvez perfil do próprio delegado, talvez por essa questão também do efetivo, pela dificuldade de receber informações, pela dificuldade também de meios logísticos que a gente não consegue alcançar a todos da mesma forma. Cada lugar com a característica. A tecnologia, né, na Grande Vitória ajuda muito. Nós estamos agora na expansão do que nós estamos chamando de CIAT, onde nós trabalhamos com a tecnologia também para apoiar a investigação da Polícia Civil. Então o Norte já foi contemplado, a Grande Vitória. Estamos expandindo agora para todo o estado do Espírito Santo. Bacana. Coronel, vamos falar um pouquinho sobre uma violência que infelizmente é histórica aqui no Espírito Santo, que é a violência contra a mulher. Né, o feminicídio, que infelizmente é algo que nos machuca muito. Recentemente tivemos aquele episódio lamentável lá em Vitória, daquele jovem que abordou aquela mulher, acabou preso depois. Assim, uma tremenda falta de respeito com a figura da mulher na sociedade de hoje, algo lamentável. Crimes terríveis, né? Crimes que trazem uma dificuldade para a intervenção preventiva da Polícia Militar, principalmente, porque via de regra acontecem entre 4 paredes. Então, quando a gente chega, o telefonema nos aponta que algo aconteceu. Quando conseguimos adentrar aquele ambiente, lamentavelmente, aquela mulher, às vezes, já está morta ou extremamente violentada. Temos um projeto da Polícia Civil que é o Homem que é Homem. Acho que é uma oportunidade da gente pedir o apoio dos prefeitos. Esse projeto, hoje, ele precisa ser expandido para que a gente esteja conversando com esses homens que promovem essas violências e são encaminhados pela justiça. Quando a gente começa a mostrar para eles a violência, muitas vezes essa violência veio na sua história de vida, de machismo, de família. Foi o exemplo que ele viu do pai. Achar que é uma coisa normal. Aquela coisa dentro de casa, e ele entende aquilo como normal. Então alguém tem que dizer para ele: meu filho, isso não é normal. É crime, bater mulher, né? Não é normal, perseguir mulher não é normal. Isso é crime. E quando a gente faz esse trabalho desse projeto Homem que é Homem, a gente consegue diminuir muita reincidência. Então, as prefeituras nos ajudando com psicólogos, com assistentes sociais, a gente consegue conduzir esse trabalho junto com a Polícia Civil, bem como os núcleos de atendimento à mulher, dentro do próprio espaço da delegacia, uma sala adequada para a gente acolher essa mulher no seu momento de dificuldade, no seu momento de medo, no seu momento de socorro, fora do ambiente de delegacia normal, que já é muito tumultuado. Então, mais dignidade, mais respeito para essa mulher, além do projeto, que é um projeto de sucesso da Polícia Militar, que é o Patrulha Maria da Penha, onde nós circulamos e visitamos as mulheres
que são vítimas de violência visita doméstica. Tranquilizadora e outras coisas mais. Visita tranquilizadora por apontamento do Ministério Público e Poder Judiciário. Coronel, a população, né, assim, por mais que a polícia tenha tecnologia, estuda sempre as boas ideias para colocar em prática, agora sem o auxílio da comunidade fica difícil, inclusive nisso que o Osés falou, solucionar casos, né? O disque denúncia, que muitas vezes as pessoas ficam até preocupadas de usar porque vão pedir meu nome, pedir meu endereço, mas eu acho que esse tipo de preocupação não deve existir. O 81 canal seguro, né? A gente precisa muito, né, dos olhos da comunidade. Eu cansei de pedir agora, nesse caso dos meninos lá de Soretama, o apoio das comunidades, quem viu, quem ouviu, quer dizer, aquela conversa de bar, aquela conversa de pé de ouvido, aquela fofoquinha, qualquer coisa nos interessa. E nós não queremos a identidade da pessoa, nós queremos exatamente a informação. O que circulou de conversa ali, onde que pode estar. E aí eu não preciso apontamento de quem fez nem nada, mas pode estar em tal lugar. Dá uma dica, né? Me dá uma dica que aquela dica vai ser o fio da meada para a Polícia Civil trabalhar a sua investigação. Por mais medo que a pessoa sinta, né, de quem praticou determinado crime, ela não precisa colocar todas as informações para fora e tudo é sigiloso, né? É isso aí. Agora é importante a gente distinguir, Cláudio, o 81 do 190. 190 é emergência, eu preciso de socorro, eu preciso de um atendimento, eu preciso da viatura. 190. Não adianta ligar para fazer denúncia. Não, eu quero passar uma denúncia, 181. Então, 181 é um canal que eu quero buscar. Onde tá? O que que tem? O que que não tem? Tem placa? Tem nome da pessoa? Tá armado? Não tá? Onde que a senhora acha que tá escondendo? E não precisa se identificar. São essas informações que a gente precisa para robustecer uma operação. Bacana. Cláudio, a última pergunta eu acredito que seja essa aqui, né? Então eu vou aproveitar para falar sobre a característica do Coronel Ramalho, que ele tem mostrado para mim, jornalista, e para a população. Entre ser um secretário de sala de ar-condicionado, o senhor escolheu colocar um colete e ir para a rua. É sua característica? É isso? Assim, Osés, a gente aprendeu isso na Polícia Militar, né? Eu venho de uma história do Batalhão de Missões Especiais, de tenente a tenente-coronel. Eu tive oportunidade muito boas no Batalhão de Missões Especiais, de fazer o curso de operações especiais, de invasão tática, de explosivo, ter a oportunidade de trabalhar na Força Nacional de Segurança Pública. Eu trabalhei em Roraima, eu trabalhei em Brasília, eu trabalhei no Rio de Janeiro, eu trabalhei no Complexo Alemão na operação preventiva para o Pan-Americano com o pessoal do BOP. Então, isso está dentro da gente, né, da nossa formação. Então. Mas eu não faço crítica nenhuma a outros gestores que entenderam conduzir a Secretaria de outra forma. Acho que isso aí é característica pessoal. E um outro aspecto que a pandemia exigiu muito isso de todos nós. Eu chego na Secretaria de Segurança Pública com visto do governador Renato Casagrande no auge da pandemia em 2020. Quando o problema começava a chegar no Brasil e no Espírito Santo, aquelas mortes que a gente via mundo afora. Então não era justo que eu mandasse os nossos policiais para a operação e eu ficasse no gabinete de máscara me escondendo. Então a gente foi obrigado a ir para campo. E a partir do momento que a gente foi para campo, isso trouxe uma satisfação também no efetivo, de ter o secretário junto. E passa hoje a ser um convite. Os delegados me ligam, os coronéis me ligam, vamos participar da operação, vai ter uma operação aqui, vamos lá. Então isso tem sido uma rotina que, na verdade, eu trago há 34 anos. E, para te falar a verdade, para mim a melhor parte de secretário, de ser secretário... Tá na rua, no front. É exatamente essa. É muito gratificante estar ao lado dos nossos camaradas, ver o quanto eles são valorosos e o quanto que eles se dedicam para a sociedade capixaba. É diferente de ver, né? É diferente, porque, assim, com todo respeito aos demais, tá, gente? Com todo respeito. Eu acompanhei vários secretários estaduais, mas eu pontuo que isso enche os olhos da sociedade, é só isso. Obrigado, Zé. Coronel, queremos agradecer a presença do senhor nessa conversa bacana aqui, né, gente, no nosso bate-papo, e assim, desejar que o senhor consiga, né, realizar os projetos, a gente consiga diminuir um pouco a violência, acabar, infelizmente, né, a gente sabe que é muito difícil, mas diminuir um pouco mais a violência aqui no estado e desejar muito sucesso na sua empreitada, viu? Eu que agradeço a vocês pela receptividade, pelo carinho, pela forma que a gente é recebido sempre aqui por vocês. E nos colocar sempre à disposição, deixar um abraço para todo o povo do Norte, mas eu sei do alcance de vocês em todo o estado do Espírito Santo, pela audiência. Parabéns pela notícia chegar tão rápido à população capixaba. Estaremos sempre à disposição, porque é a nossa obrigação como servidor público. Muito obrigado. Muito obrigado. Osés, obrigado pela presença. Olha, sempre que precisarem, eu estou aqui. Eu estarei aqui. Tá bom, minha gente, então tem reprise desse programa nesta quarta pela manhã, domingo à tarde, você está sentado aí no sofá, aproveitando para descansar no final de semana, também acompanha a reprise desses programas e, claro, nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. Siga sempre conosco, TV Sim, esta é da Terra.
Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos, um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares.